Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Michele Lopes. E eu já aguardo todos vocês entrarem para que nós possamos conversar hoje algo que é muito importante do nosso processo de atualização jurídica. Cris, saudade de você, lindona, que bom que você já está aqui. Cláudia também, sejam muito bem-vindas. Espero que muitas pessoas venham participar com a gente dessa live de hoje, porque, assim como eu sempre tenho dito, todas as nossas lives sempre são sensacionais. Tenho feito várias entrevistas, ora como convidada, ora também trago convidados para nossa noite de todos os dias da nossa semana, para que nós possamos aprender muitas coisas nesse período de quarentena, de pandemia. Então, muito obrigada a todos vocês que já estão entrando aqui com a gente. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos. E Ana já está aqui, Dani também. Que bom receber vocês. Pedro, seja bem-vindo, José Augusto, sejam todos muito bem-vindos. E eu peço a vocês que peguem esse aviãozinho que está aí do seu lado e enviem para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque nesta noite nós vamos ter um convidado muito especial. Nós sempre temos convidados especiais aqui, mas hoje realmente é um convidado muito especial e nós vamos falar sobre os aspectos jurídicos. Sim, sendo nós empresários, donos de empresa, ou então um trabalhador que é CLT, esse assunto que vamos falar hoje serve para todos nós. Todos nós. Inclusive, nós vamos entrar aqui em alguns detalhes sobre também terceiro setor. Então, a nossa noite hoje vai pegar fogo, viu, gente? Vai pegar fogo. Só para vocês entenderem, então, daqui a pouco estou esperando o Dr. Leonardo entrar. Ele é um grande advogado. Dr. Leonardo, ele é, para mim, uma das grandes referências do Brasil no direito. Então, só para vocês terem ideia, Dr. Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, ele é um dos melhores advogados do Brasil, fica em São Paulo, ele é doutor, mestre e professor da PUC, gente, e autor de várias obras do âmbito jurídico. Então, o nível de conhecimento dele é muito grande, é enorme, e nós vamos falar sobre mecanismos jurídicos diante do Covid-19. Ele está completamente por dentro de todos esses assuntos, e aqui hoje nós vamos ter debate, nós vamos conversar, nós vamos trocar ideias, vocês vão poder fazer perguntas, sim? Então, fiquem muito à vontade para fazer seus comentários. Eu vou fazer questão de trazer os seus comentários aqui e as suas perguntas para o Dr. Leonardo também responder. Então aproveitem, desfrutem e eu peço a todos vocês que estão entrando aqui, ó, Bruninha, saudade de você também, advogado, ó. Jani, a Janete tá aqui lá de Minas, que legal, Manu, sim, tem aqui da imobiliária também, tem gente, a Belzinha tá aqui com a gente, Dr. Leonardo já está aqui, daqui a pouquinho já vou colocar ele aqui na live, sim, Cristina, então sejam todos muito bem-vindos, Elaine também acabou de entrar, e eu peço então a vocês que enviem o convite, peguem esse aviãozinho que tá aí do lado e envia para o máximo de pessoas, no mínimo 10 pessoas, Ivan também tá aqui, saudade de você, Ivan. Sim? Então aproveitem, gente. Você que é empresário, você que é um trabalhador CLT, que está vivendo questões tributárias, contratos, tudo isso nós vamos discutir hoje com o Dr. Leonardo. Então eu já vou colocar ele aqui na live, tá certo? Para que a gente possa começar a nossa conversa. Nós temos 1 hora aqui no máximo de Instagram e muita coisa para a gente conversar. Sim? Então já estou aguardando ele entrar aqui na nossa live. Doutor Opa. Leonardo. Olá, Michele, como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem? Graças a Deus. Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Muito obrigado. Eu agradeço muito a você o convite. É um enorme prazer sempre conversar com você. E hoje, né, estender esse bate-papo para todos os seus ouvintes. Né? Então, É verdade. muito obrigado. Eu que agradeço, gratidão mesmo. Para mim, de fato, doutor Leonardo, não sei se dá para sentir, mas é de todo o meu coração. É uma honra receber você aqui. Te considero assim, um dos melhores do Brasil. E de fato eu acredito nisso. E eu sei que a sua agenda é bem intensa. Você é um profissional muito solicitado no Brasil todo. E conceder essa 1 hora de informações que são
preciosas para todos nós. Vai ser uma riqueza muito grande. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de todos nós que estivermos aqui. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo, viu? Eu é que agradeço. É sempre bom ser apresentado por amigos, né? Exagera bastante na apresentação. Não, Mas, não de é qualquer verdade. forma, é exagero sim, mas eu espero poder contribuir com Não vocês é nesse debate de hoje. Tem muita coisa, de fato, acontecendo no Brasil, em assim. termos legais, né? Diante dessa situação bastante inusitada que todos nós É, estamos passando, né? Uma é situação verdade. muito nova para todos, que tem mudado a forma de trabalhar, a forma de se portar, a forma de conviver com as pessoas. Eu confesso a você que antes dessa pandemia nunca tinha feito uma live na minha vida. Então, eu tenho feito umas lives pelo escritório, né? Pelo escritório do qual sou sócio, todas as segundas-feiras, e agora participo com muito prazer dessa sua. Que bom, que bom. Fico muito honrada e muito feliz. Doutor Leonardo, antes da gente começar, eu sei que eu já falei um pouco sobre você, e eu sei que você também não gosta muito de falar sobre você, mas é interessante, é importante as pessoas saberem, né, essa trajetória, rapidamente, a sua experiência, para que eles entendam o nível de profissional que você é e da onde está vindo tantas informações que são realmente consideradas aqui nessa noite, né? Ah, muito bem. Então, rapidamente dizer para vocês, estou formado aí há mais de 25 anos, o que já se nota, né, pela minha idade. Eu sou formado pela PUC, e a PUC é a minha casa, né? Eu, na verdade, fiz especialização na PUC, depois mestrei, doutorei. É, a, é lá que eu me formei, sempre estive na PUC, nunca saí de lá. Primeiro na condição de aluno, depois na condição de professor, permaneço até hoje com muito orgulho. A minha área de concentração acadêmica é processo civil, né, que é a área que eu mais gosto de estudar, que é o contencioso, na realidade, né? É o trabalho dos tribunais, gosto bastante. Mas também tenho especialidade de direitos dos contratos e também tenho uma atuação bastante importante no terceiro setor, que é uma área que eu gosto muito, acho uma área muitíssimo importante, né, com as ONGs, organizações não governamentais, que na verdade tem o um nome técnico de OSCs, né? Tá. Organizações da Sociedade Civil. Então, trabalho muito com fundações e com associações que fazem um trabalho muito importante para o Brasil. Então, tive a oportunidade, junto com queridos amigos da APF, Associação Paulista de Fundações, criar um comitê jurídico e participar, na verdade, de vários diálogos com entes públicos e privados. Então, nós ajudamos a construir algumas leis que hoje vigoram no Brasil. O MIROSC, por exemplo, que a gente brinca, né? Que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que é uma lei que, na verdade, traça todo o panorama das parcerias com os entes públicos e privados, e é muito importante para o desenvolvimento do país. Então, brevemente, esse é o meu currículo. Eu gosto bastante de escrever, dou muita aula, também tenho alguns livros publicados, e coordeno alguns trabalhos acadêmicos. Que fantástico. Então vamos lá, doutor Leonardo, me fala. A gente vai ter uma longa conversa aqui Vamos e lá. fique à vontade. Nós estamos aqui junto com todos vocês, viu, gente? Então, sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade, façam seus comentários e façam suas perguntas também, que eu faço questão de direcionar aqui para o doutor Leonardo, tá bom? Eu tenho algumas e eu gostaria muito de saber sobre elas. Doutor Leonardo, Vamos lá. nós estamos no momento, como o senhor falou, vou falar você, tá? Porque eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma Claro. idade. A gente está vivendo um momento inusitado, é tudo muito novo, ninguém esperava, e eu acredito que também a lei, né, as leis, não tinha todos os detalhes para se adaptar a uma situação, uma realidade como nós estamos vivendo hoje. E querendo ou não, no Brasil a gente trabalha muito com contratos. Contratos de todas as formas, contratos de locação, contratos de prestação de serviços, e assim vai, não é verdade? Então, como que fica a questão dos contratos hoje? Para quem fechou um tempo atrás, para quem já tinha acabado de fechar e aí veio a pandemia, parou tudo. O que a gente faz? É possível revê-los, rescindi-los, se for o caso, diante dessa situação? Como que a gente faz? Qual que é a sua visão? Bem, essa é uma pergunta muito interessante, né? A maioria das relações privadas, Michele, não só no Brasil, como no mundo todo, elas são regidas por contratos. Então, o contrato é um instrumento muito importante em qualquer legislação. Na legislação brasileira, não é diferente, né? Nós temos no Brasil leis que também limitam um pouco a liberdade de contratação.
Então, por exemplo, usando um exemplo que você deu, lei de locação, a lei de locação eu não posso dispor qualquer coisa entre locador e locatário. A lei estabelece alguns limites. Agora, diante da situação que nós estamos passando, que é uma situação de fato muito inusitada, há sempre a seguinte dúvida, né? O que eu posso fazer se eu não consigo honrar um contrato? Porque, veja, se consegue honrar, não há pergunta a ser respondida. Os contratos devem, em princípio, ser cumpridos. Essa aqui é a realidade. Então, tanto num polo quanto no outro. Eles são firmados sob a égide de uma boa-fé, que a gente chama no direito boa-fé objetiva. Então, se a situação não mudou para ninguém, ou se houve alguma mudança pequena que ainda permite que o contrato continue nas bases negociadas, nada a se fazer. Continua a vida, tá? Agora, de fato, há situações que mudam muito de acordo com a pandemia. A pandemia trouxe, inclusive, por conta de alguns decretos legislativos, algumas imposições legais, o fechamento de algumas atividades, né? Fechamento de loja em shopping, por exemplo. Então a pessoa deixa de faturar. Simples assim. Diante dessa quebra de faturamento, como ela pode fazer para rever as suas obrigações? Existem mecanismos jurídicos para isso? Sim, existem. Agora, é preciso ver com parcimônia. Não é um produto pronto, né? Isso não é um produto de prateleira, Michelle. Veja, a gente precisa estudar caso a caso. Cada caso tem a sua particularidade. Então, eu não vou dar aqui nenhuma solução mágica. Eu vou dizer que o nosso direito traz, sim, algumas possibilidades de revisão. E muito se tem dito e muito se tem escrito a respeito disso. Então, basta uma consulta rápida para a internet. E hoje nós temos mais tempo do que tínhamos há 2 meses atrás, né? Porque hoje é impressionante o quanto as mídias sociais... Né, nessas horas. Estão profícuas. Todos entendem de direito. Cuidado com fake news, né? Fake news. Por isso que a gente tem que ter a informação da fonte certa, né? Mas todo mundo entende de tudo, né? Então eu fico muito preocupado com alguns textos que eu tenho lido, né? Então veja, vamos um discurso recorrente. Agora há um instituto que todo mundo conhece, ou se não conhecia, já conhece, em razão do coronavírus, que é a força maior. Então, um evento imprevisto, tal. De fato, o direito trata da força maior há muito tempo. A nossa legislação prevê a possibilidade de, em eventos completamente imprevisíveis e que causem uma impossibilidade de continuação do contrato, que você invoque a força maior. Mas a força maior, em princípio, ela serve para, diante de uma impossibilidade total de cumprir o contrato. Você olha, eu não posso mais, eu não consigo. Então não é um instituto que foi pensado para rever cláusulas, mas sim para encerrar contratos sem penalidade. Então veja, eu fico em mora, fico inadimplente, não consigo, demonstro que por conta de um evento de força maior, eu fiquei completamente impossibilitado da continuidade, e aí há a possibilidade de rescisão. E qual é a consequência jurídica? O devedor não responde por essa mora, por esse atraso ou por essa penalidade decorrente da rescisão do contrato. É um mecanismo possível? É, de fato, um mecanismo possível. Então, essa lei já existia, sempre existiu. Já, só no Código Civil. Porque, de fato, não era necessário, é isso? Não, veja, em algumas situações muito particulares, podia ser necessário invocar a força maior. Agora, diante do que está acontecendo, todo mundo quer invocar a força maior. Né? Mas é um instrumento que não foi propriamente pensado para uma situação tão generalista. Até porque, como eu disse, a consequência, se você for ortodoxo, a consequência é uma só: rescisão do contrato. Não é rever cláusula, não é diminuir valor. É simplesmente acabar com o liame contratual. Agora, essa é uma solução possível? Diante de algumas particularidades que precisam ser analisadas caso a caso. Agora, há outras teorias que auxiliam também outras soluções melhores. Há, por exemplo, a teoria da imprevisão, que diante também de um fato imprevisto, quando algo se chama no direito uma onerosidade excessiva, ou seja, para uma parte ficou muito oneroso e para outra não ficou tanto, e ainda mais, para outra ficou melhor do que estava, a legislação permite que se faça uma readequação disso, e aí sim, revendo cláusulas, para reequilibrar o contrato. Né? Essa é a teoria da imprevisão. O que eu penso é que ela será muito utilizada, e será muito utilizada por um dispositivo que já estava no Código Civil, né? Que é o 317. Se me permite, ele é... Eu vou ler, até porque é muito simples de entender. Tudo isso é muito, muito curioso. E se você está gostando, gente, olha, manda coraçãozinho,
Coloque seu positivo aqui e vai colocando seus comentários diante das suas percepções do que você está vivendo, que é importante a gente ter esse panorama até para direcionar no assunto que é importante para você, necessário para você, tá bom? Vamos lá, doutor, pode falar. Então, olha, o 317 diz o seguinte: quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, ou seja, imaginou uma prestação lá na frente, quando foi cumprir, era muito maior, né? É muito mais penoso. Poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Esse 317 tem vários outros, né? A partir do 478, no meio do código, que tratam dessa teoria. Então, eu até fiz uma live sobre isso e digo perfeitamente possível invocar, mas é importante olhar o caso concreto. Por que eu digo isso? Porque é preciso ter um discurso, inclusive sobre o panorama judicial, de boa-fé, Michele. É dizer o seguinte: eu preciso demonstrar, por exemplo, que a minha atividade ficou praticamente inviabilizada. Ou melhor, ou às vezes, que o meu faturamento caiu de forma tão abrupta que aquele compromisso que eu tinha, eu não consigo cumprir. Isso serve para locação. Isso serve para contratos de fornecimento, para dívidas bancárias, né? Agora, não adianta fazer um discurso vazio. Dizer simplesmente, olha, por conta da pandemia, do coronavírus, da Covid-19, eu não posso cumprir sem demonstrar que você não pode cumprir aquela obrigação originária. Porque eu quero frisar, a regra básica é cumprimento do contrato. Pacta sunt servanda, né? É um brocardo jurídico que diz que as partes, na verdade, se comprometem com aquilo que pactuaram e devem cumprir, a menos que haja situações excepcionais devidamente comprovadas. E ainda, já falei de força maior, falei da teoria da imprevisão, ainda uma terceira teoria que eu acho que é aplicável, que não está na lei, mas a doutrina e a jurisprudência no Brasil reconhecem, né? Na verdade, isso migrou. Na Itália, por exemplo, isso está expressamente colocado, mas o Brasil importou a teoria e os julgamentos têm concedido, na verdade, alguns provimentos judiciais usando essa teoria, que é a teoria do fim da causa do contrato. É dizer o seguinte: quando a causa do contrato deixa de existir. Quando, em razão de um evento completamente imprevisível, não faz mais sentido eu ter aquele contrato. Então, eu ia expandir meu negócio. Houve uma retração, eu ia entrar no outro imóvel. Não faz mais sentido. Agora, veja, para locação, uma ponderação que eu acho muito importante. Não adianta o locatário, querendo rever, simplesmente demonstrar que, olha, eu não tenho mais condição de pagar. É preciso também analisar a condição do locador. Uma coisa é eu dois discutir... sentidos, então é uma análise dos dois lados. Proporcional. Entendi. Aqui, essa outra pergunta agora... também quero fazer para você, porque assim, principalmente nessa questão de locação, né, de imóveis, seja residencial, seja comercial, tem muitas pessoas em conflitos, realmente tentando encontrar um bom senso, né, que é a boa-fé. E aí, alguns proprietários autorizam uma rescisão, não rescisão, mas um bônus de alguns meses aí sem fazer o pagamento. Outros já não estão chegando nessa, né, querem o valor total na íntegra. Então, tá meio confuso isso. A lei nos ajuda, não nos ajuda? Como que é, né? A lei sempre ajuda, desde que você, se não chegar no consenso, porque vamos lá, o consenso é o ideal. O acordo aqui é o melhor dos mundos. Mas se não chegar, se for inviável, aí tem que levar para a questão judicial. E é nesse ponto que eu deixo claro, e vou insistir mais uma vez, que a boa-fé é muito importante demonstrar sua queda de faturamento, sua capacidade econômica, mas precisa ser avaliada também a capacidade econômica do locador. Então, vamos para dois extremos? Imagine uma empresa super poderosa, que tem muitos imóveis, e há várias no Brasil, que, né, há empresas que são monstruosas pagadoras de IPTU, porque tem um patrimônio imobilizado enorme. Bem, uma empresa dessa talvez seja menos afetada numa situação como a atual. Então, e eu sou um locatário pequenininho, que tem um único imóvel pequeno fazendo o meu negócio. Evidentemente que aqui há uma boa vontade, por assim dizer, do Poder Judiciário em decidir, na verdade, revendo alguma cláusula contratual ou diminuindo, mesmo que temporariamente, o valor dessa locação em prol do locatário. Agora, imagine uma situação inversa. Imagine um locatário que tem vários negócios, junto a um locador que tem esse único imóvel que compõe a sua renda. Um aposentado que tem um imóvel e compõe a sua renda. Então é preciso, veja, friso, analisar o caso concreto. Mas eu quero, saindo um pouquinho disso, para dizer, eu não tenho receita de bolo. Tá falando,
Porque, assim, muitas vezes a gente pensa sempre do lado da pessoa que É. locou, né? Ah, porque ele é a pessoa que está passando pela dificuldade. Não, mas é de fato. Pode ser que o locatário também trabalhou a vida inteira em prol daquele imóvel e depende daquilo para complementar a renda e ter a sua sobrevivência também, né? Então, é tudo necessário ser avaliado, né? Veja, eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho um cliente que tem exatos 3 imóveis. Esses 3 imóveis rendem para ele um valor considerável, mais de R$ 200 mil por mês. Ele está sem Tá. receber dos 3. A renda dele, que era uma renda muito representativa, foi a zero, simplesmente. E nós sabemos que é uma falácia imaginar, ganhava muito, tem que ter poupança. A vida não funciona assim, nem sempre é assim, né? As pessoas Nem acostumam o tudo bolso com tem o a quanto elas ganham. independência financeira, né? É verdade. Então, mas há um dado interessante que eu falo para você, há um projeto de lei que já passou pelo Senado, nasceu no Senado, está atualmente na Câmara dos Deputados, que é o PL, Projeto de Lei 1179 de 2020, que traz algumas soluções prontas para ajudar, né? Por exemplo, na questão da locação, se for aprovado tal como está, vai impedir, olha só, Ah, impedir que em algumas ações de despejo que a lei hoje expressamente permite liminar, que o juiz não possa conceder liminar durante esse período. Ou seja, não pode obrigar o locatário a sair do imóvel, seja comercial, seja residencial, de forma liminar. O que é bastante abrupto, por assim dizer, né? Eu até é. acho que isso pode suscitar alguma ilegalidade, mesmo vindo por lei. Eu posso tentar demonstrar que, naquele caso, precisa de uma liminar. À luz do caso concreto, mas é um parâmetro que pode resolver. Esse projeto de lei é Então, muito interessante. então as pessoas, os Traz... locatários, estão correndo o risco de amanhã ser despejado porque não conseguiu Exato. pagar esse mês É, passado. mas não é lei ainda, é um projeto de lei, Tá, tá? entendi. Projeto de lei. Esse projeto de lei traz questão também de revisão de contratos, que eu dizia antes, traz várias outras questões, Mas é vale a pena específico acompanhar. por esse momento que nós estamos vivendo, é isso? Especificamente Especificamente. por essa pandemia. Especificamente, exato. Não é uma mudança definitiva, não. É só Tá, enquanto durar o atual estado de calamidade pública, que esse é o estado entendi. jurídico, né? Houve um Entendi. decreto federal, né, que decretou calamidade pública. No estado de São Paulo também, em todos os outros estados, tem decretos estaduais decretando o estado de calamidade pública. Durante esse estado de calamidade pública, se permite a flexibilização dessas questões. Esse é o ponto. Entendi. Não sei se eu Fantástico. respondi. Sim, respondeu sim, ficou muito claro. E eu estou aqui imaginando que o que vai ter, infelizmente, de processos jurídicos, de trabalhos para vocês, né, que são do direito, advogados, e a gente já tinha um tempo muito enorme de qualquer tipo que você entra de ação para ser respondido pela justiça. Eu imagino agora, né, das pequenas causas, as grandes causas que vão, infelizmente, acabar entrando em ação jurídica, porque o ideal, de fato, todo mundo ter a consciência e, no bom senso, como a gente tem batido aqui, é entrar em acordo, né, onde ambas as partes consigam É o melhor. se conscientizar aí, achar um consenso. Mas, infelizmente, nem todo mundo é assim, né? Agora, É. doutor Leonardo, no âmbito trabalhista, né? Você tem visto assim estímulos governamentais sobre essas questões trabalhistas? Porque, querendo ou não, o trabalhador, assim como o empresário, mas o trabalhador, ele tem sido prejudicado, né? Como que fica isso? Isso é uma área muito sensível, não só empregado como empregador, que se vê obrigado a pagar a folha, às vezes sem faturamento nenhum, né? E o empregado que depende do emprego para colocar comida na mesa. Então, é uma situação muito sensível. Sim, há um esforço enorme do governo federal em trazer medidas para auxiliar tanto um lado quanto o outro. E nesse ponto, eu quero fazer um elogio. De fato, o governo não tem poupado esforços, né? Então, há várias medidas, né? Eu vou fazer menção a duas que me parecem as principais, né? Uma Tá. primeira medida provisória, que foi lançada aqui a 927 de 2020, que traz uma série de questões, mas uma muito importante é o estímulo ao teletrabalho, o home office. Isso que nós estamos Hum, fazendo agora, né? sim, Então, exato. estimula e dando condição para as empresas, até uma forma simplificada de comunicação, tudo mais, verter aqueles trabalhadores que, obviamente, podem fazer home office para fazer o teletrabalho home office. Né? Imagine, por exemplo, um funcionário da produção de uma fábrica de produtos hospitalares. Esse não pode, né? Além de nós estarmos precisando de serviços hospitalares, esses funcionários não podem fazer home office
que ficam na linha de frente de produção. Mas há uma recomendação, né? E há, por assim dizer, uma espécie de obrigação para mandar para casa, fazer teletrabalho quando possível, aqueles que estão no grupo de risco. Isso é um estímulo bastante interessante. Mas, além disso, trouxe a possibilidade, a critério do empregador, de antecipar férias, né? Concessão de férias coletivas, de aproveitamento, antecipação de feriados, fazer um banco de horas para compensação de horas com seus funcionários. Né? Aí suspendeu algumas exigências administrativas e diferiu, né? Colocou para frente o pagamento de recolhimento de fundo de garantia para o tempo de serviço. Isso foi a MP 927. Agora vem uma MP mais recente, que tem dado muito o que falar, né? Que é a 936 de 2020, que traz 3 soluções. Só 3, mas que são, a meu ver, bastante interessantes. Né? A primeira, que trata de um tal de benefício emergencial. Né? Ou seja, o governo vai pôr a mão no bolso e pagar, na verdade, para ajudar na complementação salarial, já explico como. Além desse benefício, ela prevê 2 outras questões. A suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias. Então, você pode suspender o contrato de trabalho, suspender o pagamento, portanto, desse salário, você é empregador, e quem vai pagar o salário será o governo, mas vai pagar com base no seguro-desemprego. Então, veja, o seguro-desemprego tem um valor determinado, tem um teto, que vai a R$ 1.813. Até o teto, aquela pessoa vai receber. E se ela recebe mais que o teto? Durante a suspensão, como trabalha, ou recebe só aquilo, ou o empregador, se quiser e se puder, não é uma obrigação, pode complementar. Faço uma ressalva. Isso para as empresas que faturam menos de 4.800.000 reais ano. Aquelas que faturam mais são obrigadas a complementar 30% do salário. Tem que pagar 30% do salário. Obrigatoriedade, tem que pagar 30% e esse funcionário vai receber 70% do seguro-desemprego, do valor que ele teria direito a uma tabela do seguro-desemprego. E há uma outra solução bastante inteligente também, creio eu, que é a redução de jornada de trabalho e, correlatamente, redução do salário proporcionalmente. Então, a medida provisória traz a possibilidade de você reduzir em 25, 50 e 75. Você pode reduzir outras porcentagens, mas ela tenta facilitar para esses 3 números. Então, se você tiver a redução, por exemplo, de jornada e do salário em 25%, ele vai receber, esse empregado, 25% do seguro-desemprego que ele teria direito. E a mesma coisa, 50% de redução, 50% de seguro-desemprego. 75%, 75% de seguro-desemprego. Para os empregados que ganham até, o valor é R$ 3.135, isso. Pode ser feito por acordo individual, já eu entro na tal da liminar do Lewandowski, né? Que todo mundo fala. Né? Então, para os funcionários, até 3.000 que ganham até esse valor, 3.135, e para aqueles que ganham mais de 2.202, pode ser feito por meio de acordo individual. Como é que é isso? Faz um contrato, um aditamento, um contrato de trabalho com o empregado. Né? Então, você manda para o empregado, 48 horas de antecedência, ele concorda por acordo, né? Faz esse aditamento e aí reduz proporcionalmente. E aí você empregador, comunica ao Ministério da Economia e ele vai receber esse benefício do seguro-desemprego. Para aquela faixa salarial que está entre 3.135 e 12.202, tem que ser por acordo coletivo, ou seja, via sindicato. Aí começou a se falar da tal liminar do Lewandowski, né? Que todo mundo lê a respeito. Explica tudo pra gente aqui, a gente quer saber. Então, eu confesso a você... Assim, deixa eu só fazer um comentário. Muito claras explicações. Esse advogado é dos bons, e é mesmo, viu, gente? Então, aproveita e faça perguntas. Agradeço. Mas vamos lá. Então, quanto a liminar do Lewandowski. O Lewandowski, eu acho até que ele deu uma decisão que não teve a conotação que a grande mídia deu. Mas o que ele escreveu? Ele disse o seguinte, olha, a medida provisória estabeleceu que o empregador tem 10 dias para comunicar esse acordo individual para o sindicato. Ora, se ele tem um prazo, alguma consequência deve haver, né? Então, neste prazo, ou seja, quando você comunica, o sindicato tem um prazo para devolver, isso para dizer, eu não concordo, quero estabelecer uma discussão coletiva. E aí, o que se estabelecer de uma discussão coletiva, meio de um acordo coletivo, sobrepõe aquele acordo particular. Aí houve uma grita geral, dizendo que ele estava querendo dizer que não valia os acordos individuais e tudo mais.
E aí o pleno do STF, agora nessa segunda-feira, resolveu essa questão só da liminar, gente, não jogou mérito. Para dizer o seguinte, não, pera um pouquinho. Ninguém está dizendo aqui, né, isso foi por maioria, que não vale. Vale sim o acordo individual, mas você precisa comunicar o sindicato igual. Faz o acordo individual e comunica o sindicato. Então eu vou aqui deixar uma recomendação, que é minha. Outros profissionais podem pensar diferente. Eu acho que você tem que usar, diante dessa situação muito excepcional, a exceção que a lei traz. Então, se o empregado está naquela faixa, pode fazer para acordo individual? Pode. O STF decidiu isso sine qua non? Não decidiu. Mas não esqueçam que, feito esse acordo individual, é preciso comunicar o sindicato em 10 dias. E se o sindicato responder, dizendo que não concorda, Ou seja, aí estabelece uma negociação. então, ou seja, é seguir exatamente o que a lei está te dando como instrução. Né? Então, desfruta, aproveita do que a lei está dando como orientação e não queira se aventurar fazendo as coisas do jeito que, né, bateu na ideia, porque eu faço um acordo interno entre eu e ele. A gente não sabe o dia de amanhã, não é verdade? Contrato, principalmente contratos, servem para isso, porque hoje nós nos amamos. Amanhã acontece uma coisa que a gente desentende e aí até explicar, né, aquele ditado popular que focinho de porco na tomada, ficou um negócio complicado. Então, é para isso. E diante dessa pandemia, diante do que a gente está vivendo, essa é uma grande instrução, né? Agora, eu só queria fazer uma outra observação que eu acho que é muito importante. Para algumas situações, Michele, tudo isso que o governo está disponibilizando não vai resolver. Algumas empresas não têm condição. Simplesmente vão ter que mandar o funcionário embora. Tem que fazer rescisão. E aí, há duas teorias que podem ajudar. Veja, na rescisão. A CLT, né, no Brasil, que é a consolidação das leis do trabalho, ela traz duas figuras. Traz a força maior, que a gente tratou também lá nos contratos cíveis, né? E a repercussão do reconhecimento da força maior no seu trabalho teria o condão de, se você conseguir, judicial, tem que ser por meio de ação, o reconhecimento que a rescisão está se dando por força maior, você reparte o prejuízo com o governo. O Estado tem que pagar, por exemplo, 50% da multa do FGTS. Ele tem que pagar metade por cento do seu prejuízo. Uau. Agora, não para aí. Não é a questão da força maior. Você tem uma outra teoria, que é a teoria do fato do príncipe, CLT, que é aquele ato do governo que impediu o teu negócio. Então, imagine São Paulo. Não é atividade essencial. Você tem que fechar e impedir o meu negócio. Essa teoria do fato do príncipe faz com que, ser reconhecida judicialmente, faz com que todo o prejuízo vá para o Estado. Não é repartido, não. Então, o empregador não teria nem que pagar a multa do FGTS, por exemplo, os 40%. Agora, você vai me perguntar como é que faz isso? Complicadíssimo. Tem que ser por meio de ação judicial, tem que ter um reconhecimento e você tem que trabalhar com o Instituto, que é tutela provisória, liminar, para conseguir antecipar algumas coisas, porque o reconhecimento da força maior ou do fato do príncipe só vai vir lá na frente depois de muito tempo. Eu ia comentar isso. Talvez pessoa segunda geração, terceira geração. Mas há expedientes jurídicos para a gente tentar antecipar alguns efeitos disso. É verdade. Mas olha que interessante, né? Porque imagina se todo o Brasil entrar com uma ação como essa, de micros a grandes empresários que passaram por a situação. O doutor estava falando, por exemplo, de uma demissão. Né? Muitos empresários foram pegos de surpresa, assim como não tinha uma inteligência, de repente, financeira pessoal, nem profissional, empresarial também não tinha. Então, não tem reserva, não tem poupança, não tem valores para arcar com toda essa consequência. Aí, como que faz? Manda todo mundo embora e aí não tem como pagar, inclusive, esses funcionários que foram demitidos. Exato. Então, de fato, é muito delicado. As empresas hoje estão correndo o risco de, sem dúvida nenhuma, fechar as portas e só Deus sabe quando tem condição de fazer qualquer tipo de pagamento, né? E é o reiniciar, é começar tudo de novo. E é muito triste, porque a gente vê empresários que passaram aí a vida inteira, 20, 25 anos, 30 anos construindo seu patrimônio e perdendo tudo, né? Grandes casos, tenho visto isso. É muito triste. Então, tem o desempregador, né? Tem o desempregado, que é o funcionário, mas também tem o dono daquele patrimônio que fez tudo com amor, que deu a vida naquele lugar, né? Não é só uma história de recursos financeiros, mas é uma história que tem um elo emocional. Tudo isso conta, mas infelizmente, juridicamente, não cabe, né? Não é possível. Agora, doutor Leonardo, tem algumas perguntas aqui, se o senhor puder, né? Queria fazer para você.
O José Augusto está perguntando assim, ó, qual a forma de comunicar a empresa e sindicato, que era aquela questão que você estava falando, né? Tá. Informa, em 10 dias tem que estar informado. Como que é isso? Como que é o formato? Você pode fazer por e-mail. O problema do e-mail é que você pode não ter a prova de que ele recebeu, né? Então, a forma mais segura é você mandar uma correspondência com aviso de recebimento, com a R. Ou você pode fazer as duas coisas, o que a gente tem recomendado para os nossos clientes. Manda um e-mail para o sindicato, porque você tem um prazo, né, da comunicação, e a gente tem uma preocupação com o correio, que também não está funcionando bem. O correio está chegando atrasado. Então, assim, a gente manda o e-mail e depois uma carta ratificando o e-mail, né, com o aviso de recebimento. É assim é que a gente sugere. Bacana. Então, assim, quando a gente fala de lei, quando a gente fala de justiça, de direitos, tudo tem que ter comprovação. Não tem jeito. Ah, mas eu imaginei. Ah, mas eu tô sem dinheiro. Ah, mas o fulano não pagou. Ah, o fornecedor também não, né, não tem condição de me pagar. Tudo isso tem que ser respaldado em documentação, né, doutor? Para poder entrar Claro. com recurso. Não tem como, gente. Então, cuidado com esse hábito brasileiro da gente sempre seguir muito pela emoção. Ah, porque, né, tô desesperado. Não. Mas e aí? Mostra, traz a comprovação de tudo isso, né? Do que Exato. é possível. Gente, e tem uma questão importante agora, não é porque eu sou advogado, mas nesse momento é importante que as pessoas não tomem atitudes respaldadas naquilo que elas leem na internet. É importante se consultar com um profissional para saber como fazer. Porque nós, profissionais do direito, temos várias dúvidas de como agir em uma série de situações. Imagine o leigo, né? Então, claro, é preciso sempre uma avaliação profissional de todos esses aspectos que eu estou dizendo. Eu não gostaria que ninguém pegasse nenhum dos seus muitos leitores, ouvintes e participantes, né? Pegassem o que eu estou dizendo e saíssem fazendo ponte própria. É importante consultar o seu advogado de confiança e entender qual é a melhor solução para aquele caso concreto. Né? Como eu disse, não há produto de prateleira aqui, não tem nada pronto. O direito é rico por conta dessa vicissitude. Cada caso é um caso e precisa ser avaliado. Exatamente. E olha, é isso que o doutor está falando, gente. Tenha realmente a informação do advogado, seu advogado de confiança, porque aqui essas informações são importantíssimas, mas é a ponte para que você faça um caminho realmente estruturado de saber e conversar, inclusive até com o seu próprio advogado, né? De Claro. trazer a informação dele, olha, eu entendi isso, eu vi aquilo, eu percebi isso, me diz, me prova, entende? Para fazer o percurso correto, né? É isso mesmo. Agora, a Janete é uma querida, uma aluna linda, maravilhosa, lá de Minas, doutor Leonardo. Ela está perguntando aqui, ó, e quantas pessoas que contratam serviços temporários semestrais? Como que fica essa situação? É porque é uma situação bem temporária, né? Com relação àqueles contratados temporários, se ela pode ou não dispensar essa? Pode, né? Não, pode dispensar, não tem. Agora, pode também suspender, não me parece que tenha. A lei não impede, ela pode usar a suspensão e, a meu ver, também pode usar, além da suspensão, também a redução. Nenhum problema. A medida provisória não veda também de jornada, também com redução salarial. Essas soluções, elas valem para todos os empregados, né? Todos os empregados. Não vale para o estagiário que não é empregado. O estagiário não é empregado. Mas essas soluções que a medida provisória 936 trouxe, nenhum problema para aplicar aos temporários. Exato. Eu estava conversando, fiz uma live essa semana, acho que passada, com o Guilherme, que também é de companhias aéreas, né? Sobre como estava essa questão. E ele estava falando que a grande maioria foram reduzidos, né? Reduziu a carga horária e reduziu o salário. Também é possível, nenhum problema. Agora, as empresas estão tentando, veja, esses programas, deixar claro, são de estímulos para manutenção do emprego. Então, a tentativa é que se mantenha o emprego, não é demitir ninguém. Sim. Então, esses estímulos servem para isso. Então, não tem nenhum sentido você excluir determinada categoria, tem que ser aplicado sim. E aí cabe também o empregado, né, ter a consciência e entender que é uma necessidade. Claro. Ou ele fica empregado e ganha isso, ou ele fica de fato desempregado e não tem nada, né? Em situações atuais, Michele, todo mundo tem que abrir mão. Não tem jeito, não tem fórmula mágica. Né? Não tem como você impor o ônus que está acontecendo só para um polo, né? Só para uma das partes.
as duas têm que assumir conscientemente e rachar o prejuízo. É assim que eu penso. É rachar o prejuízo. É bem isso. Os dois comerem um osso agora. Né? E o Janir está falando aqui, ó, se o patrão não comunicar o sindicato, qual é a penalidade? Existe alguma penalidade? Como que é? Pois é. Como é o nome dele? Janir. Janir. Olha, Janir. é muito difícil essa pergunta de responder. Os advogados não chegam num consenso. Na verdade, se entendeu, a partir da liminar do Lewandowski, que poderia haver uma condição de validade, ou seja, que se não houvesse comunicação, esses acordos poderiam ser invalidados. O STF, no julgamento da liminar, ainda não julgou definitivamente, no mérito. Então, tudo pode mudar. Liminar é sempre provisório. Deu a entender que não é condição de validade, mas os juízes e desembargadores dos tribunais regionais do trabalho têm adiantado várias opiniões dizendo que eles entendem como condição de validade. Ou seja, que se não comunicar, pode ser eivado de nulidade. Então, por favor, não arrisquem. Simplesmente comuniquem. É isso mesmo, gente. Aqui a Adri está falando, né? Infelizmente, nem todos estão aceitando rachar o prejuízo. É verdade. Mas aí é complicado, né, gente? Porque é uma questão, voltamos a dizer, sobre o bom senso. Não existe ninguém que vai sair ileso, nem no Brasil e nem no planeta Terra. Não existe. Né? Da China até aqui, seja onde for, todo mundo está recebendo um certo prejuízo aí. Apesar que a China também está se favorecendo, né? Acho que tem alguns casos à parte aí também, para a gente analisar. Mas, aqui, ó, Nilce está falando, empregada doméstica grávida, como fica no caso de reduzir horário e salário? É igual. Coisa. Tem estabilidade, continua tendo estabilidade, pode ser mandado embora, mas as suas soluções são perfeitamente viáveis. A provisória trouxe também de reduzir horário e salário, ou mesmo de suspensão, porque ela vai receber o seguro-desemprego. Eu tenho um caso aqui também de suspensão num período que é a minha babá, entendeu? A babá das crianças. A gente tem que entrar num acordo, né? Em amor, mas tem que entrar num acordo, infelizmente. É prejuízo para todo mundo, porque eu não quero ficar sem babá também, né? Eu quero fazer uma outra pergunta, agora fugindo um pouquinho aí da parte de empregado, empregador, e falar um pouquinho do terceiro setor. Eu sei que você tem um conhecimento enorme nessa área. Então, como que está sendo visto esse impacto para o terceiro setor, que são as ONGs, que, assim como toda empresa, está sentindo também, porque, querendo ou não, apesar de estar tendo algumas doações, mas muitos não recebem, inclusive eles podem fechar as portas também, né, doutor? Podem, isso está acontecendo. Veja, eu fiz uma live sobre isso agora na segunda-feira. E eu fui pesquisar, tive acesso a várias pesquisas recentes e que são bastante assustadoras, a meu ver. Né? Eu tenho alguns números que estão muito frescos por conta dessa live que eu fiz na segunda-feira, que eu gostaria de trazer para vocês, para a gente pintar o quadro. Depois eu falo de eventual solução. Mas antes só para contextualizar, né? Quais são as entidades do terceiro setor? São as ONGs, né? Organizações não governamentais, né? Ou as OSCs, como eu disse antes. Organização da Sociedade Civil são sinônimos, né? São aquelas empresas da iniciativa privada, na verdade, natureza jurídica do privado, mas que trabalham fazendo a ponte entre o privado e o público. Então, muitas vezes, recebem recursos públicos para aplicar em várias questões sociais. Né? E eu vou dizer aqui de quem conhece a área, de quem trabalha com a área. Né? O Brasil, assim como vários outros países, mas falo mais particularmente do Brasil, depende muito do terceiro setor. O terceiro setor é importantíssimo. O primeiro setor é o governo, o segundo setor é o empresariado, que ele tem fim lucrativo, o terceiro setor é justamente esse setor que faz a ligação à ponte. E vou deixar claro, o Estado não consegue chegar para toda a população se não for por meio do terceiro setor. Então, o SUS, né, Sistema Único de Saúde, só está de pé por conta do terceiro setor. Inúmeros hospitais trabalham, né, com fundações ou com associações que fazem o hospital funcionar. Não fossem esses hospitais, o poder público, com as suas amarras da administração direta, não consegue fazer isso. Trabalhos sociais imensos. Então, o terceiro setor é imprescindível para o desenvolvimento do país, ainda mais o Brasil como nosso, ainda mais um país como o nosso, né, de terceiro mundo, que tem muita pobreza, muita desigualdade. Então, vamos lá. Olha os números o quão assustadores, Michele. Isso é sério, né? Como é muito sério. Olha, tem uma pesquisa. Para os empregados e não estão abrindo os olhos para esse outro campo.
Veja, tem uma pesquisa chamada Impacto do Coronavírus no Terceiro Setor, feito pela Agência do Bem, né? E essa pesquisa apurou agora, recente, o seguinte: 25% das entidades podem fechar as portas definitivamente no Brasil. Não. 58% irão encerrar seus projetos, não as portas, e atendimentos num curto prazo, por conta da Covid-19. 58%. Eu vou piorar. Eu vou piorar. 67% das entidades tiveram queda de arrecadação acima de 50% por conta da pandemia. Nossa. Quer um número ainda mais assustador? É muito. 83%, Michele, 83% dessas entidades temem pelo risco de fecharem suas portas num curto prazo ou terem que reduzir substancialmente todas as suas atividades, caso a atividade atual não se reverta rapidamente. E vou dizer, não adianta acabar, reverter, a gente voltar para o mercado. Coração. Se você abrir o seu curso amanhã, ao seu escritório, e eu abrir o meu, o terceiro setor é letárgico, ele demora, porque ele depende do poder público. Eu quero ver o poder público se reestruturar para poder, de novo, mandar recursos para o terceiro setor. Então, ele não vai ter uma retomada imediata. Olha que outro dado incrível. Apenas 1% das entidades do terceiro setor mantiveram suas atividades normais após o início da pandemia. Olha só que doideira. Então, veja. Nós estamos numa situação que me parece muito complicada. O terceiro setor precisa de estímulo. O que tem acontecido? Diante dessa gravidade, muitos órgãos públicos simplesmente suspenderam projetos e pararam de fazer repasse para essas entidades que recebem dinheiro público. Né? Isso é um erro. É um erro sobre vários aspectos. Tem algumas questões técnicas, jurídicas que eu não vou entrar, mas me parece defensável que não possa haver esse tipo de interrupção. Mas, independente de se podendo ou não, há dois riscos enormes. Desemprego em massa, e as entidades do terceiro setor empregam muitíssimo no Brasil, empregos diretos e indiretos. E um outro dado, né? Nós vamos ficar com um grande problema de falta de amparo social. Porque então, eu tô o dinheiro pensando público não vai chegar na ponta. Não vai chegar na ponta. Então, nós vamos ter um problema enorme de aumento de criminalidade, pessoas de fato passando fome. Assistência social no Brasil praticamente acaba sem as entidades do terceiro setor. Agora, muita coisa. Eu tô pensando naquela criança doente, né? Naquele que mora na favela, né? Numa comunidade, aquela pessoa que está lá com câncer, que dependeria de um tratamento, de benefícios, de auxílio. Claro. Sério. E como que o doutor falou, é a criminalidade que tende a crescer. Porque se essas pessoas não estiverem no local onde está reabilitando, dando condição, futuro, onde que elas vão estar? Ainda mais emocionalmente abaladas, né? Que eu entendo muito bem disso, que é a minha área de atuação. Trabalhar as pessoas emocionalmente. E aí, como que fica? É sério, né? A gente está vivendo um momento extremamente... E sabe, agora, nem tudo é negro. Você quer um dado muito interessante? Ai, por favor. Então tá bom. Alivia a nossa preocupação. É datado de 8 de abril agora. 8 de abril, né? Segundo o Movimento Social contra o Corona, também uma entidade do terceiro setor, tudo mais, a gente conseguiu estabelecer um monitor de doações só para a Covid-19. O Brasil, a partir de 8 de abril, passou a marca de R$1 bilhão doados já pelo particular. Já é bastante interessante. Agora, eu ia perguntar isso para você, porque assim, querendo ou não, a gente está vendo uma série de lives de até cantores fazendo shows e arrecadando dinheiro. Então, assim, tem esse outro lado também que está tendo uma consciência de alguma forma tão se manifestando, né? Mas podia ser muito melhor, sabe por quê? Porque o governo, infelizmente, não estimula a doação para o terceiro setor no Brasil. Quem doa paga imposto, sabia? Na verdade, para você conseguir uma dedução de imposto, por exemplo, no imposto de renda, você tem que seguir uma cartilha de bolo. E são poucas entidades que conseguem receber, dando a possibilidade de dedução. Tem várias leis
criando uma série de condições para dedutibilidade. Num momento como esse, o governo estaria escancarado, dizer tudo que você doar, eu não vou tributar. Melhor, eu vou dar estímulo para quem doar. Então você vai poder deduzir do seu imposto de renda e não faz isso. Pior, você paga imposto de doação no Brasil, ITCMD. Imposto de doação penaliza o mais frágil, a pessoa, o donatário. A pessoa que recebe doação tem que pagar imposto. É o imposto mais cruel que pode existir. Ok, nós temos esse imposto instituído. Agora vamos lá. Numa situação como a atual, será que não haveria no poder público a necessidade de flexibilizar isso e dizer agora, nesse momento, não tem imposto para doação e mais, eu vou estimular. Quem quiser doar, eu vou dar benefício tributário. Infelizmente, esta iniciativa ainda não ocorreu. Eu ia perguntar, então não aconteceu isso? Não teve um olhar focado para essa questão até agora? Infelizmente não. Infelizmente não. E a consequência pode ser muito grande, né? O prejuízo pode ser intenso. Enorme. Então, né? Nós estamos, infelizmente, doutor Leonardo, terminando a nossa live, porque o Instagram nos derruba em 1 hora. Então, eu já tenho que trazer aqui nossas últimas considerações, né? Eu quero te fazer uma última pergunta antes, certo? O que você pode pincelar sobre medidas tributárias, né, que dê estímulo para o empresário, que traga fé, que traga esperança para a gente? O que a gente pode fazer assim que botar esse caminho todo, né, de reestruturação? Bem, vocês percebem que eu sou bastante crítico, né? Eu sou uma pessoa, eu faço algumas críticas em tom um pouco ácido, porque eu acho importante fazer as pessoas pensarem sobre algumas coisas. É a realidade, então, é o teu papel. A gente precisa realmente enxergar o que é, o que não é. E então, isso é importantíssimo. Então, eu queria só deixar uma coisa clara, que é a seguinte. Primeiro, entender a situação tributária no Brasil demanda algumas encarnações para quem acredita na teoria espírita. Porque é um emaranhado de normas, né? É uma loucura. Isso eu ilustro, né? Dizendo o seguinte. Eu tenho um amigo que é CFO numa grande multinacional, né? Trabalhou em diversos países, nos Estados Unidos, no Chile, em alguns países da Europa e agora está no Brasil. Ele disse para mim o seguinte, Leonardo, isso é uma loucura. Nos outros países, né? O país mais complicado, eu tinha 2 pessoas no meu departamento tributário. Aqui eu tenho 20, todo mês eu pago multa de alguma coisa que eu recolhi errado. Então, a situação brasileira é essa. Então, mas vai. Nada mudou na essência, mas algumas medidas, mesmo que pequenas, do governo tendem a dar algum fôlego. Eu anotei algumas, para dizer. Não são todas, mas são algumas, né? Tem o adiamento do pagamento do Imposto do Simples Nacional e para os microempreendedores individuais. Então, tem 3 meses aí de carência, depois ele vai pagar depois, né? Esses 3 meses. Tem o adiamento do pagamento de PIS/COFINS e contribuição patronal por 60 dias. Isenção de OF por 90 dias. Adiamento, isso é bom, da entrega do imposto de renda da pessoa física, de todos nós, né? Teve um adiamento. Redução das contribuições das empresas, né? Entidades, o Sistema S, Senais, né? SESI, Senac, enfim. Parcelamento do FGTS, como eu já disse lá pela MP trabalhista, né? Aquela MP 927 de 2020. Suspensão de procedimento de rescisão de parcelamentos por inadimplência. Então, aqueles que inadimplirem agora não terão necessariamente os seus procedimentos, né, rescindidos, os seus acordos. Suspensão de prazo para defesa de contribuinte em processos administrativos, lá perante o CARF. Suspensão, isso é bom também, alvissareiro, por 90 dias de inscrição na dívida ativa, né? Protestos e execuções fiscais. Então, você não paga agora, você não vai ser protestada, seu nome não vai escrever na dívida ativa, pelo menos por 90 dias. E tem suspensão de alguns prazos, inclusive atos processuais, por procedimentos específicos dentro da Receita Federal. Rapidamente, porque o nosso tempo está acabando, são algumas pinceladas, mas quem quiser, eu faço na segunda-feira, no Instagram do meu escritório, né, Silva Ribeiro Advogados, eu vou trazer um convidado, um amigo meu, um tributarista, também mestre e doutor pela PUC, que só faz isso, para a gente discutir um pouco mais a fundo essas providências tributárias e onde estamos e onde podemos chegar. Sensacional. Nossa, doutor Leonardo, quantas informações importantíssimas para a gente nessa noite. A Sandra está falando aqui, ó, doutor Leonardo, show. Obrigada pelas explicações. Vamos que vamos. Vamos, gente. A gente tem que olhar para frente, né? Respaldado em todos esses entendimentos sobre a lei.
sobre o conhecimento, mas vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Agora eu vou convidar todos vocês. Ó, aqui em cima tem o meu canal, Coach_Milopes, aqui no Instagram. E também tem o canal do Dr. Leonardo, além também do Instagram, que é @SilvaRibeiro Advogados, tá certo? Então, se vocês tiverem interesse de buscar mais conhecimento, trazer mais informações, com certeza ele, o time todo, vai estar lá para poder auxiliar cada um de vocês em tudo que vocês tiverem como objetivos. E para quem não me seguir ainda no canal, agora vocês têm aí, ó, Coach_Milopes, também tenho feito lives todos os dias, né? Assim como o Dr. Leonardo vai ter segunda-feira, todos os dias eu também tenho, de segunda a sexta-feira. E eu quero já anunciar a nossa live de amanhã, antes do Dr. Leonardo fazer as suas últimas considerações aqui para a gente fechar. Amanhã, gente, eu vou ser convidada, tá certo? Por uma igreja. Olha só, é a primeira vez que eu estou fazendo uma live com igreja. Porque eu fui convidada, eu pensei, tá bom, eu topo esse desafio, vamos lá. E eu vou estar sendo entrevistada pelo pastor Fábio Souza, vai ser sensacional. Ele é da igreja Frutos para a Vida. E nós vamos falar sobre uma questão que eu estudo muito, para todos vocês que conhecem, sobre inteligência espiritual. Então, eu vou falar sobre aprenda sobre a inteligência espiritual na ciência. Então, amanhã, às 20 horas, eu estarei com vocês, tirando dúvidas, trazendo caminhos e quebrando tabus. Sim, porque não tem nada a ver com religião, mas sim com um segmento daquilo que você acredita espiritualmente. Tá certo? Doutor Leonardo, muito obrigada por essa noite. Eu amei essa live. Que delícia trocar essas ideias e receber tantas informações importantes nessa noite. Acho que para todos nós aqui que participamos nessa noite foi muito gratificante. Agradeço a todos vocês que estão aqui com a gente nessa live, viu? Muito obrigada. Continue nos acompanhando e, por favor, deixa suas considerações finais aqui para a gente. Bem, eu, em tom de consideração final, quero muito te agradecer. É sempre ótimo conversar com você e dessa vez, como eu disse no início, uma conversa estendida, né, para muitos ouvintes, vários participantes. Então, eu queria só dizer para todos que estão nos ouvindo que a época é uma época difícil, é uma época de excepcionalidade, mas tudo isso vai passar. E é importante que nesse período conturbado tenhamos sempre muito bom senso e pensamos não só em nós, como no próximo, né? Solidariedade, hoje em dia, mais do que nunca, é importante, né? Então, eu acho que pensando assim, seguramente nós vamos construir uma sociedade melhor daqui para frente, mesmo depois que tudo isso acabar. E talvez a gente não entulhe o poder judiciário, né, no Brasil, já tão superlotado, se nós agirmos com bom senso e pensarmos, não só em nós, como nos outros também. Então, esse é meu apelo para todos nós. Que bom, muito obrigada, gente. Olha, um monte de palminha aqui para o Dr. Leonardo. Olá, para todos nós. Muito obrigada, gente. Obrigado. A nossa live está gravada no meu Instagram, nesse endereço, por 24 horas. Então, mande o aviãozinho para todo mundo que você percebeu que precisa ouvir tudo isso. Então, vai estar gravada. E depois você vai ter o acesso também no YouTube, no canal da Move Mind. Então, nos acompanhe também no canal da Move Mind, que é a nossa empresa que somos tão apaixonados e vivemos tudo que vivemos aqui dentro. Tá bom? Muito obrigada, gente. Uma ótima noite. Obrigada, Leonardo. Obrigado. Tchau, tchau. Gente.